Alô? Alô? Testando. Podemos começar, né? Irmãos e irmãs, nosso boa noite. Eu sempre falo os presentes aqui e os à distância, onde quer que estejam. Mais uma vez na casa de oração, graças a Deus. E junto aqui vamos comungar a bem da humanidade, a nossa grande família. E hoje nós temos a grata satisfação de receber o Pedro Vicente, nosso palestrante da noite. Vamos fazer uma prece, pedir a todos que recorram intimamente, possamos então, com a prece, melhorar a nossa conexão com a divindade. Mestre amado Jesus, neste momento, reunidos em Teu nome, avançando sempre, com propósitos elevados, mas ainda, Senhor, precisamos de auxílio e de amparo, porque as nossas paixões inferiores ainda nos diminuem as forças, mas assim, alicerçado no Teu Evangelho, compreendendo melhor as nossas situações, estamos avançando. Permita, então, que Seus mensageiros nos auxiliem sempre, e a toda a humanidade, todos os povos, todas as nações, a nação brasileira em especial, aqui nesta casa de oração, possamos fazer o melhor em Teu nome sempre. Que assim seja, graças a Deus. Irmão Pedrinho. Pode pôr no bolso. Olá, boa noite. Que bom que nós estamos aqui na Casa Espírita. Deus nos abençoe e para nos ajudar, nós vamos hoje refletir juntos sobre o tema o homem de bem, a mulher e o homem de bem. Então, Allan Kardec trabalhou esse tema em O Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos ver algumas qualidades do homem de bem. Vamos verificar como é que está a nossa vivência destas qualidades e buscarmos ajustar a nossa vivência a estas qualidades. Então, aqui no Livro dos Espíritos, na parte terceira do livro, que são 4 partes do Livro dos Espíritos, a parte terceira, que é das leis morais, na questão 918, Allan Kardec perguntou aos Espíritos. 918, quantas questões mesmo tem o Livro dos Espíritos? 1019 perguntas e respostas. E o mês passado, o Livro dos Espíritos fez aniversário, certo? 169 anos, porque a sua primeira edição foi em 18 de abril de 1857, em Paris, na França, lançado por Allan Kardec. Então, Allan Kardec reuniu os ensinos dos Espíritos neste livro, o Livro dos Espíritos, para nos ajudar. Então, na questão 918, Allan Kardec pergunta por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Quais os sinais? A resposta, um trecho da resposta. O espírito prova a sua elevação, diz nós
vamos provar a nossa elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E aí nós vamos pensar, mas estamos distantes? Sim, estamos distantes, mas estamos a caminho de vivenciarmos as leis de Deus nos nossos atos, desde os nossos pensamentos. Que o homem de bem, a mulher e o homem de bem, ele procura colocar no seu comportamento as leis de Deus desde o pensamento. O pensamento equilibrado, o pensamento de bondade, passando para a nossa conduta, as nossas palavras, é um caminho que estamos percorrendo e que ainda precisaremos de muito tempo, né? De muitas reencarnações. Então, Allan Kardec trabalha aqui em uma página qualidades do homem de bem. Mas aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, é o capítulo C de Perfeitos, Allan Kardec, aqui no item 3, ele fala do homem de bem. Olha só, ele diz para nós que o homem de bem, a mulher e o homem de bem, tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. O homem de bem tem fé em Deus. Como adquirirmos essa fé em Deus? Vivenciando os ensinos de Jesus. Ensinos todo de amor, bondade, compaixão, misericórdia, piedade, perdão. O homem de bem sabe que nada acontece sem a permissão de Deus e se submete à sua vontade em todas as coisas. Então, a prova mais dura que estejamos enfrentando é com a permissão de Deus, é com o conhecimento de Deus e mais, é o amor de Deus que quer nos salvar. Salvar no sentido de nos levar a um aprimoramento, a um progresso, para que sejamos felizes. Então, nada acontece sem a permissão de Deus. E a gente, então, compreendendo isso, nós nos submetemos à vontade de Deus. Não é cruzarmos os braços e não fazermos nada para superar as dificuldades. Não é isso. Uma dificuldade dentro da família, no trabalho, na saúde. Nós vamos buscar superarmos, procurando sempre retirarmos ensinamentos para nossas vidas. Porque de todas as situações que nós enfrentarmos, há ensinamentos, lições para o nosso progresso e felicidade. Então, o homem de bem, a mulher de bem, compreende isto e procura, em cada acontecimento da vida, ver
quais ensinos, quais lições que nós podemos retirar. Um exemplo, vamos imaginar que nós sejamos agredidos por alguém com palavras muito duras, ou alguém que nos oferece a ingratidão depois de toda a nossa dedicação. Quantos ensinamentos nós podemos tirar dessas situações tão difíceis? Daquele que nos dirigiu palavras duras, aprendermos a não dirigirmos palavras agressivas a ninguém. Aprendemos a perdoar, a compreender, a cuidar dos nossos próprios sentimentos e trabalharmos a nossa paz, já que a nossa paz não depende dos outros. Aquele que nos foi ingrato, trabalhar dentro de nós a gratidão sempre. Porque às vezes tem pessoas que nos ajudam muito. Aí um dia essa pessoa não atende às nossas expectativas. Aí parece que a gente nos esquecemos de todo o bem que ela nos fez para concentrarmos naquilo que ela não nos atendeu. Então, desenvolvermos sempre a gratidão. Sempre dizermos, Senhor, muito obrigado. Seja qual for a situação. Porque, lembrando aqui de uma fala do Haroldo Dutra Dias, ele disse assim, Deus dirige o universo. E o melhor está sempre acontecendo. Olha, Deus dirige o universo e o melhor está sempre acontecendo. Ah, mas essa situação tão dolorosa aqui, essa prova, essa expiação, estaremos ressarcindo erros, às vezes graves, do nosso passado e tendo a oportunidade de construir o nosso futuro desde agora. Então, o homem de bem, ele busca compreender todas estas coisas. O homem de bem tem fé no futuro. O homem de bem tem fé no futuro. Razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem tem fé no futuro, na imortalidade. Ele posta as suas aspirações no futuro. Então, coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Precisamos dos bens materiais? Claro. Trabalhamos até para isso, para ter. Mas os bens espirituais devem estar acima. No trabalho do dia a dia, estamos buscando o recurso material, mas o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa aspiração deverá estar muito além. E para nos ajudar isso, nesse entendimento, aqui no Livro dos Espíritos, olha só, esse eu acho aqui, está aqui. Questão 914, um trechinho da resposta, ó. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Quanto mais nos esclarecemos das coisas espirituais, menos valor vamos dando às coisas materiais. Vamos aos poucos nos desprendendo, desinteressando de tantas coisas. Passamos a usar mais o nosso tempo, pensamento, sentimento, palavras, ocupações, buscando as questões do espírito. É um desafio, né? É um desafio, né? Mas muito bem, vamos continuar? Olha só.
Então, o homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, o que é vicissitudes? É o alto e baixo da nossa vida. Uma hora a gente está bem, outra hora está mais difícil. Esse alto e baixo, quer dizer, todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Murmurar. Sem reclamarmos. Então, nessa busca de vivência das qualidades da mulher, do homem de bem, nós deveremos ir passando pelas provas da vida, às vezes expiações, sem reclamarmos. Né? Porque toda vez que reclamarmos, primeiro que a reclamação nos fará um grande mal. E é como se nós estivéssemos dizendo que Deus não está cuidando direito das coisas, né? Que nós estamos reclamando. E a grande parte das coisas que a gente passa aqui nessa atual reencarnação é consequência dos nossos próprios pensamentos atuais, nossas atitudes, escolhas desta mesma encarnação. Então nós precisamos observar isto. O homem de bem, ele encontra satisfação nos benefícios que espalha. O homem de bem, a mulher e o homem de bem, sente-se feliz em ser útil, em prestar auxílio, em ouvir alguém, em levar uma palavra boa, em prestar um auxílio material, em visitar alguém, em orar e desejar o bem para todos. O homem de bem, a mulher, o homem de bem, então encontra satisfação em levar o melhor. E isto, claro, dentro da nossa família, né? Ali precisamos ser pessoas mais calmas, mais equilibradas, mais serenas, mais bondosas. E aqui eu lembro uma vez, eu fui até, achei assim engraçado. O palestrante, eu assisti uma palestra, e o palestrante disse assim, nossa, aquilo para mim foi importante, certo? Vou compartilhar com vocês, de repente pode ajudar. Ele falou assim, nossa, mas nós no Centro Espírita somos pessoas tão boas, né? Meu Deus, como que nós somos pessoas calmas, boas, serenas no Centro Espírita? Aí ele falou assim, mas quando eu chego em casa, eu brigo com o papagaio, piso no rabo do gato. Aí diz ele que teve uma ideia brilhante, né? Ele fez uma plaquinha escrito Centro Espírita e botou no portão da casa dele, né? Para que toda vez que ele chegasse na casa, ele falasse, opa, Centro Espírita. Aí ficar bem, né? Achei bom isso daí. Olha só, o homem de bem, ele é bom, humano, benevolente para com todos. Não é só com aqueles ali. Aqueles lá, não. O homem de bem, ele é bom, humano, benevolente para com todos. Ora e deseja o bem para todos. Para os amigos, para os adversários. Nós não precisamos concordar com o outro. Nós não precisamos viver como o outro vive. Não precisamos, às vezes, termos grande amizade. Confiarmos. Não é isso.
ser bom, humano e benevolente para com todos, é cultivar o sentimento do desejo do bem para todos. Aquele que amamos e aquele que temos grande dificuldade. O desejo do bem é para todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, todos nós aqui no planeta Terra somos filhos de Deus. Todos. Voltamos a refletir. Não precisamos concordar com a conduta de um determinado indivíduo ou de um determinado grupo de pessoas. Não precisamos concordar. Mas vamos respeitar as crenças, a ideologia. Ah, mas essas ideologias são perversas. São. Mas nós vamos ter o desejo do bem. Então, são qualidades do homem de bem, da mulher e do homem de bem. O homem de bem também não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Olha, a mulher, o homem de bem, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Mágoa, ressentimento? Não. Até porque a mágoa, o ressentimento que experimentarmos são nossos. Certo? Certo? Compreendemos? É nosso. É o livre-arbítrio. É a nossa liberdade de escolher os nossos caminhos. Nós escolhemos os sentimentos, pensamentos, sentimento. Então, toda raiva, todo ressentimento é uma escolha nossa que vai nos fazer um grande mal. Precisamos assumir a responsabilidade disto. E ao refletirmos essa questão, nós já não podemos mais dizer, por exemplo, dizermos assim: nossa, eu acordei tão bem, tão em paz, tinha que me aparecer aquela pessoa para me irritar, para me aborrecer. Não. É eu que me aborreço com ela. Eu é que me irrito com ela, o que é muito diferente. Que nós queremos tirar a responsabilidade dos nossos ombros. Não, ela me irrita. Ninguém tem o poder sobre nós. Né? A irritação é nossa, a mágoa é nossa. Então não é o que vem de fora que nos faz mal. O que nos faz mal é quando nós agimos com a nossa mágoa, isso nos fará mal. Então a mulher, o homem de bem, compreende isto e trabalha sentimentos de bondade, de piedade, de perdão. Até porque a paz de espírito, todos nós desejamos paz de espírito? Eu desejo. Deseja? Então, desejamos. A paz de espírito depende do que nós somos interiormente. Não depende dos outros, do jeito de ser dos outros. Às vezes tem pessoa que é difícil de conviver, né? E algumas vezes somos nós a pessoa difícil de conviver, né? Mas enfim, a nossa paz depende de nós. Então o homem de bem, ele compreende isto, trabalha o alto amor
cuida dos seus sentimentos, desenvolve qualidades para ficar bem, dentro do possível, né? O homem de bem não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Então, o homem de bem, a mulher de bem, não sente satisfação, alegria de rebuscar os defeitos dos outros. Não encontra satisfação em evidenciar. O homem de bem, ele vai ver muita coisa, vai silenciar, vai orar, a não ser em caso muito necessitado, que ele vai pontuar alguma coisa, mas ele vai exercitar o silêncio, a misericórdia, né? Dentro da família, às vezes, um fala uma coisa, outro fala outra, e vamos silenciar, vamos compreender, vamos conviver, né? E quase encerrando, olha só, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Ó, o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha todo dia em combatê-las. O homem de bem, ele interroga a própria consciência, verifica se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem reclamação contra ele. Então, o homem de bem, ele ocupa o tempo observando a si mesmo. Ó. Observando os nossos próprios pensamentos. O que eu pensei daquele jeito, meu Deus? Tive um pensamento de raiva, de impaciência. Isso me fez eu me sentir tão mal. Quer dizer, temos que olhar para dentro de nós, até porque a nossa felicidade depende dos nossos valores, depende da nossa mudança para melhor, e não da mudança dos outros. Claro que quando aquele que convivemos muda para melhor, isso é muito bom, né? Mas o melhor é quando nós mudamos. Este é o melhor, né? Porque a nossa paz depende da nossa própria mudança. Então, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Então, todas aqui. Mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais virtudes. Então, nós vimos, aqui nós lemos uma coisinha ou outra, mas o texto aqui é muito rico, né? E nós temos, né, esses tesouros que a humanidade ainda não descobriu. E mesmo nós, os espíritas, ainda não descobrimos totalmente. Precisamos ler, estudar estas obras. E eu até compartilho com os amigos, eu estou relendo agora, uns 30 dias para cá, os romances do Emmanuel, que eu tinha lido, acho que uns 30 anos atrás. 30 anos atrás, hein? Faz tempo, hein? Mas eu sou jovem, mas 30 anos atrás. Gente, é um tesouro, é um encanto. Eu li o Paulo Estevam, mas quanto heroísmo, quanta crueldade, mas quanto heroísmo, aqueles cristãos. Agora eu estou lendo há 2000 anos. Gente, mas como que isso tem me ajudado? Aí eu pretendo ler, 50 anos depois. Qual que é o outro? Renúncia, Ave Cristo.
precisamos ler, isso nos ajuda demais da conta. Esses dias eu estava ali passando a dificuldade, aí lembrei do livro Há 2000 anos, Lívia, que é a esposa do senador Públio Lentulus, que era o Emmanuel na época, né? E o tanto de resignação, de amor que essa mulher experimentava, aí eu lembrei dela e falei, mas o que eu estou passando é nada em comparação com ela, né? Então, é uma bênção. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Prece? Então, vamos fazer a nossa prece. Agradecemos, Senhor Jesus, amigo, condutor das nossas almas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade feliz de refletirmos sobre as qualidades da mulher e o homem de bem. Ajuda-nos, Senhor, para que aos poucos, pelo nosso esforço, irmos colocando cada vez mais essas qualidades na nossa conduta diária. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão ricos que aqui estamos tendo. Abençoa o Senhor a toda a humanidade da Terra, que possamos ir construindo, Senhor, a paz. E ajuda-nos, Senhor, a compreender que a paz do mundo começa dentro de nós. Então, nosso muito obrigado. Que assim seja. Estou conseguindo aqui, hein? Está conseguindo? Não. É porque isso aqui está bem atrapalhando. Obrigado, Pedro. Gente, agradecer a presença de todos. Espero que tenham aproveitado bastante. E conto com a presença de vocês semana que vem, na próxima sexta. Tenham uma boa noite a todos.